Então, cara, levando em conta que carregando na boleia o Alexandre de Moraes, né, aquele cuja família tem um contrato com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, que garante a eles 3.600.000 reais por mês, salvo da polícia, dessa vez em defesa da própria honra da pátria, já que a salvação da democracia já era, né? Dá para concluir que essa campanha, se for vitoriosa, vai ser a última que terá acontecido no Brasil. E sendo assim, gente, o que resta ao distinto público brasileiro, a quem não é dado o direito de decidir o seu próprio destino, é o de sempre: torcer. Se o Trump, de repente, mostrasse que sabe jogar xadrez e não apenas lutar MMA, ele dava o visto para o Padilha ir até segunda ordem para roubar a boia do Lula e ficar assistindo ele se afogar. E essa agora, pessoal? O Lula mandou cancelar o visto do funcionário do governo do Trump, encarregado de políticas para o Brasil, esse Darren Beattie. Quer dizer, é virtualmente um rompimento de relações diplomáticas. E a CNN, né, que continua hesitando aí entre ser e deixar de ser a TV oficial do regime, né, já passou a manhã inteira justificando a manobra contra esse supremacista branco de extrema direita e o resto daqueles adjetivos lá do livrinho marrom do lulismo. Algo que faz tanto sentido quanto expulsar o embaixador da China, alegando que ele é representante de uma ditadura que faz com quem não é da raça do chefe dela aquilo que está descrito na matéria O que é Totalitarismo, que nós publicamos aí embaixo. Dá uma checada lá. Assim, gente, fica a sugestão aí. O Mao Tse Tung tinha o livrinho vermelho, né? O Ayatollah Khomeini tinha o livrinho verde. O Lula bem que podia lançar o livrinho marrom, que é a cor do governo dele, para que os festejadores aí de todos e quaisquer dos seus atos possam chacoalhar ele no ar nos momentos de profissão da fé deles. Mas vamos ver como é que tudo isso foi armado, né? Isso que estourou agora, hoje de manhã. Ontem, no final do dia, né, depois de ter aprovado, em nome do governo brasileiro, marcando data e hora, né, a visita do Beattie ao Bolsonaro lá na Papudinha, o Alexandre de Moraes anunciou de repente, não mais que de repente, que estava revogando a sua própria ordem e cancelando a permissão para o diplomata americano visitar o Bolsonaro. Uns poucos minutos depois, breaking news, né, aquele subministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, né, que é o boneco de ventríloco do Celso Amorim, aquele amigo do peito dos ayatolás do Irã, emitiu uma manifestação esquisita em nome do Brasil, né, a respeito do que o diplomata do Trump pediu licença para fazer em primeiro e em segundo lugar durante a visita dele. E o Alexandre de Moraes, pilhado como ele é, né, se antecipou. Na verdade, gente, toda a ordem dos fatores estava invertida. Mas agora está claro que um levantou a bola para o outro chutar e todos estavam obedecendo ao chefe. O Alexandre retomou a nota do Vieira e, naquele estilo próprio dele de tirar conclusões que nada tem a ver com as premissas, né, jogou a seguinte versão no ventilador. Aspas. O visto a Darren Beattie para ingressar no território brasileiro foi concedido tão somente após pedido formalizado por meio da nota verbal 170, com fundamento na sua anunciada participação no Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos, não havendo qualquer destinação vinculada à visita a Jair Messias Bolsonaro no sistema penitenciário brasileiro, conforme também destacado pelo Ministério de Relações Exteriores. Somente em 11 de março, após o referido pedido de encontro com o ex-presidente ser protocolado no Supremo, foram solicitadas pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília entrevistas do Sr. Beattie junto ao Ministério das Relações Exteriores, inexistindo até então qualquer agenda diplomática previamente notificada a esta pasta.
Em 11/3, em mensagem enviada por diplomata da Embaixada dos Estados Unidos por aplicativo de mensagens, solicitou-se o agendamento de encontro entre o senhor Darren Beattie e o secretário de Europa e América do Norte na tarde de 17/3, uma agenda que também não está confirmada. E aí vem aquela conclusão que eu não sei de onde ele tira, né? Diante do exposto, nos termos do artigo 4 do capítulo 4 da Constituição Federal e dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão anterior e indefiro a visita requerida pela defesa de Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, gente, não interessa que eu esteja rio acima e você rio abaixo, né? Eu sou o lobo e você é o cordeiro e está sujando a minha água. E, portanto, nhaque, né? O Alexandre de Moraes se antecipou, aliás, gente, até o presidente, cujo cargo ele cobiça, né? Mas hoje o Lula, né, sentindo aí pela evolução do noticiário da noite de ontem, a roubada em que o Trump se meteu lá no Irã, retomou a pataquada que vinha na nota, até então incompreensível, né, para qualificar de mentira as razões alegadas em 2 lances no pedido de visto do emissário do governo dos Estados Unidos. Cara, com a adesão do chefão de todos os chefinhos à guerra contra o Trump, fica claro, como o Vespero já tinha antecipado desde ontem, né? Vocês podem ver aí na matéria, que a decisão foi tomada em ordem unida pelo Itamaraty e por Alexandre de Moraes, batendo continência para o Lula, que é o único dos 3 com poder de ordenar uma violência desse calibre. Gente, como eles estão todos em baixa, como nunca antes, né, e sem saber o que fazer para sair do buraco, né, que nem todas as bolsas e gratuidades estão conseguindo comprar e nem todas as fabricações dos Barcy de Moraes estão conseguindo desmentir, tá claro que o Lula se lembrou com saudade de como a primeira guerra contra o Trump resgatou ele do buraco em que ele estava nas vésperas da abertura do ano eleitoral, né, que já punha ele como perdedor da eleição antes mesmo que surgisse um oponente à sua recandidatura, né, além daquele que ele tinha trancado na cadeia. E assim, o rato resolveu voltar a rugir. E dessa vez, fica avisado o Brasil aí, para quem sabe ler nas entrelinhas, né, que se trata de uma guerra que pretende não ter fim, né, se o Trump e os bolsonaristas morderem essa isca. Quando ele condiciona a concessão de vistos a funcionários do Departamento de Estado americano, tão graduados quanto esse Darren Beattie, a revogação da cassação do visto do ministro Alexandre Padilha, né, que, diga-se de passagem, o Lula tragou e digeriu sem chiar desde 13 de agosto de 2025, né? Revogação essa que é obviamente impossível de ser conseguida nesses termos. O Lula está declarando à nação que a soberania nacional vai mesmo voltar a ser a bandeira única da sua campanha, que até o momento gira exclusivamente em torno dele mesmo, coisa que já está mais do que evidente que não basta. E nós vamos ter sorte, gente, se ele não aliar formalmente o Brasil ao filho do Ayatolá do massacre, né, para garantir que assim seja. Então, cara, levando em conta que carregando na boleia o Alexandre de Moraes, né, aquele cuja família tem um contrato com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, né, que garante a eles 3.600.000 reais por mês, né, salvo da polícia, dessa vez em defesa da própria honra da pátria, já que a salvação da democracia já era, né, dá para concluir que essa campanha, se for vitoriosa, vai ser a última que terá acontecido no Brasil. E sendo assim, gente, o que resta ao distinto público brasileiro, a quem não é dado o direito de decidir o seu próprio destino, é o de sempre: torcer. Se o Trump, de repente, mostrasse que sabe jogar xadrez e não apenas lutar MMA, ele dava o visto para o Padilha ir até segunda ordem para roubar a boia do Lula e ficar assistindo ele se afogar.